Deputado Mandetta. Senhor presidente, nobre relator, caros pares, esse fato, em que pese o deputado Cibá Machado ter chamado alguma semelhança com o caso anterior, ele é diametralmente oposto ao caso anterior, como foi citado na fala do deputado José Carlos. Por quê? O primeiro caso é um exercício do mandato, um parlamentar recebe uma denúncia, vai ao plenário, solicita fiscalização, solicita esclarecimentos, para que a casa tome providência. Nesse caso, acho que o deputado Cibá estava presente no plenário, porque citou que estava. O que se viu foi um total destempero do deputado denunciado, em que houve agressão, em que houve xingamento de canalha, ao vivo, em que houve chamada para briga, e essa noite dormida com o travesseiro, no dia seguinte da noite, deputado Zalci, um parlamentar vai na base eleitoral, como se ocorresse no seu estado, ou no seu estado, ou no seu estado, vai lá na rádio de maior audiência, perguntam para ele o que aconteceu. Ele falou: eu chamei ele de canalha e só não bati nele porque ele não veio para briga para o meu lado. Que esse conselho analisa é se o comportamento dos 513 deputados é compatível com o decoro parlamentar. O que é o decoro? Nada além do que você ter um comportamento que você saiba que o seu direito vai até onde vai o direito do próximo. É saber respeitar o tempo, é saber respeitar a opinião, é viver num Estado democrático, aonde a opinião contrária, por mais dura que seja contra a sua, há que se ter o tempo e o espaço, porque ideias se combate com ideias. Pensamentos se combate com pensamentos. O dia que essa casa achar, nesse conselho, que um episódio de agressão dentro do plenário, ao vivo, em rede nacional, replicado por todos os veículos de comunicação do país, que trataram o assunto como mais um episódio de destempero, mais um episódio que joga o nome da Câmara na lama, mais um episódio em que a Câmara dá mau exemplo para o país. É claro que o partido fez a representação, como não poderia deixar de ser. Diz o deputado Cibá que conversou com deputados do DEM e que deputados teriam falado que como é que iam fazer, pedir desculpa. Acho que esses deputados podem e ele deve indicá-los como testemunhas de defesa na hora em que se fizer a avaliação dos fatos. O que nós não podemos é, nesse conselho, dizer que não é admissível designar um relator para saber em que circunstâncias que as coisas se ocorreram. Diferente da anterior, em que o voto pela não admissibilidade teve que vir eivado do mérito para que pudesse fazer censo, neste seria muito temerário se o relator tivesse ido além do formato econômico e enxuto que fez. É admissível. Se ele tivesse tecido algum comentário sobre o comportamento do deputado denunciado ou do denunciante, ele estaria aí sim incorrendo, ao meu ver, num pré-julgamento que ele, de uma maneira, se coloca até onde o regimento
e até onde a admissibilidade é prevista para ser colocado dentro do formalismo. Então, nesse momento, nesse voto, não cabe retirada por força regimental. Nós não estamos ainda vendo absolutamente nada do que ocorreu. Eu não posso aqui dizer que o que ocorreu foi um absurdo. Olha, foi uma briga, rolaram no chão, saiu sangue. Assim como não pode se falar que foi apenas uma pequena rusga de plenário. É muito difícil você saber até onde a honra é atacada. Ainda mais parlamentares do mesmo estado do Rio Grande do Sul, aonde nós sabemos da tradição gaúcha em relação ao capítulo honra. Portanto, o deputado Onyx teve uma postura extremamente correta e polida. Se ele tivesse entrado naquele dali, nós teríamos assistido uma cena de um pugilato ali dentro, sair de soco. Se ele tivesse partido para revidar e jogar o microfone, como o microfone foi jogado nele, teria sido uma cena mais lamentável. Ele foi muito calmo, teve uma presença muito grande, foi um democrata, e não admitir que um relator debruce sobre o caso seria nós jogarmos completamente o comportamento entre pares que deveriam ter um mínimo de respeito entre si, na lama, na vala comum do pugilato, e aí aquele plenário vai ter homologado que lá vale tudo. Alguns deputados são muito fortes, fizeram como o deputado Popó, muitos anos de boxe, foi campeão mundial de boxe. E se nós dissermos que as rusgas podem ter agressão física, eu quero de antemão me colocar sempre ao lado de Popó, sempre concordando com a Celine Popó. Agora, recomendo que aqueles que discordem de Popó corram, porque se ele, mesmo pequeno, baixinho, decidir acertar como quis o denunciado, as pessoas podem se machucar. Então, vamos pela admissibilidade para que possamos colocar luz no episódio e, na hora certa, falar sobre pena. Às vezes, aí sim posso entender que a pena pode não ser cassação, pode ser muito duro falarmos em cassação. É que é o artigo que é citado. No momento certo, existem advertências, existem outras formas que podem ser discutidas. Mas a admissibilidade e depois o voto pela culpabilidade ou não, pela infração ou não do decoro, e por último a pena. No momento, vamos permitir que esse conselho estude e traga um relatório que retire qualquer dúvida para que possamos votar. Esse é o encaminhamento. Senhor presidente,